Declaro abertos os trabalhos da 34ª sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Itajubá, no ano de 2021. Conforme os direitos, declaro instalada a presente sessão. Farei a exortação legal e a chamada a cada um dos senhores deverá responder: assim prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Assim, é para ligar todo mundo? Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Com a palavra, a promotoria. Excelentíssimo senhor juiz, ilustres colegas de defesa, ilustres membros da advocacia, vítimas, familiares da vítima e do réu e todos aqueles que estão assistindo. Venho aqui, em nome de Bento, fazer a acusação de adultério de Capitu cometida contra Bento. Basicamente, a gente tem essa acusação cometida por meio de as semelhanças entre Escobar, o falecido amigo de Bento, e seu filho Ezequiel, tem uma semelhança exagerada a ponto de serem confundidos durante a infância. Além disso, Capitu dava vários sinais de desinteresse durante o relacionamento e também havia alguma coisa entre ela e o amigo de Bento, o Escobar. Capitu, desde criança, também sempre apareceu ser muito dissimulada, pareceu ser muito atrevida e bem avançada em ideias assim, ainda mais para a idade dela, ainda mais para uma moça, uma mulher que deveria ser comportada, e viu talvez em Bentinho um jeito de conseguir mudar de vida a partir do momento em que admite que Capitu não é tão bem de vida assim como seu ex-marido Bento era. Desde a infância, eles se mostram apaixonados, fazem juras de amor de acordo com as palavras de Bento, mas vemos que Capitu não demonstra muito isso e Capitu, sendo uma mulher, mãe, por que não demonstrar? Então, nós da promotoria viemos em acusação de que Capitu cometeu o ato de adultério contra Bento a partir do momento que a gente tem todas essas ideias e as semelhanças pode ser percebida apenas por Bento na mente de muitos, mas palavras da própria Capitu comprovam que há semelhanças sim, e não só da visão de Capitu, mas como também da mãe de Bento. Muitos casos também, como por exemplo a ida de Bento ao teatro e o não acompanhamento de Capitu, que além disso manipula para que ele fique, por ser uma mulher muito inteligente, até usar disso contra o seu marido, seu homem na época. Vemos ela usar essa inteligência dela para manipular ele em muitos outros momentos, mas assim que Bento retorna, ele diz que Capitu estava melhor, que tinha dito que não estava bem, e assim ela se encontra melhor justamente com ele, Escobar. Além disso, já foi visto outros momentos os dois a sós, ambos comprometidos, sem contar que Escobar já havia cometido traição contra a Sancha com uma dançarina. Então, vindo de alguém assim, nada é improvável. Com isso, a gente declara nossa acusação contra a Capitu de adultério. Bom, primeiramente, boa noite a todos, ilustríssimos colegas. Excelentíssimo, a Defensoria nega todas as acusações feitas à senhora Capitolina Santiago e provará que elas não passam de ideológicas e ilusórias, uma vez que os únicos fatos que comprovam as acusações são relatos do próprio senhor Bento Santiago, que escreveu em seus relatos pessoais publicados, onde todos nós temos acesso. Nós temos apenas uma única visão, e ela ainda é uma visão que se supõe. Quanto aos outros argumentos apresentados pela promotoria, eu digo que são todos pautados apenas em uma visão pessoal e que não se pode provar. Com licença, primeiramente, que relatos publicados? Porque, na verdade, ouvimos apenas a palavra de Bento e não temos ideia do que são esses relatos publicados, visto que ouvimos unicamente os relatos de Bento. E se você quiser que Bento possa confirmar isso, caso seja da vontade do juiz, convido ele para testemunhar e falar sobre os relatos e sobre a existência ou não de uma publicação disso. Antes de chamar testemunhas,
queria falar que Capitu tinha todo o direito de também se protestar, escrever algo caso as ideias de Bento fugissem da realidade, assim como qualquer outra pessoa citada nas palavras de Bento. Nós percebemos que isso não ocorreu, então acho que negar os fatos agora, no meio do tribunal, seria meio equívoco, porque em nenhum outro momento isso ocorreu. Tanto que hoje temos a obra do Relato de Bento, então, intocadas. Declaro reaberta a sessão e solicito que as testemunhas se manifestem para dar os seus depoimentos. Meritíssimo, como a gente percebe, a família do meu cliente, o senhor Bento Santiago, ela sempre foi muito religiosa, tanto pelos fatos de que o Bento foi prometido para ir ao seminário. Isso faz uma relação com o divórcio de Bento e da senhora Capitolina. E eu gostaria que o senhor Cosme dissesse qual é a opinião dele sobre o acontecido. Sobre o relacionamento dos dois, eu percebo que Capu é uma pessoa totalmente manipuladora e dissimulada. Além disso, a família é uma família muito religiosa, sendo a minha irmã, que está aqui presente, a pessoa mais religiosa dela. Por isso, nós consideramos que um divórcio só deve ocorrer em caso de fatalidade e traição. Sendo assim, houve um acontecimento em que nós não opinamos divórcio porque nós acreditamos que Capitu traiu, sim, Bentinho. Com o depoimento do senhor Cosme, nós podemos perceber que nenhum parente da família, ninguém interviu na concretização do divórcio de Bento e Capitu. Ou seja, a família que estava presente e que visualizava e conhecia o relacionamento dos dois, acreditava também que houve uma traição. Gostaria de chamar o José Dias para depor e também para falar sobre o caso da Capitu estar doente, sobre o dia da apresentação. Boa noite a todos, eu sou o José Dias. Sobre essa parte, a Capitu tinha falado que estava doente, mas ela não queria ver nenhum médico, ela preferia apenas ficar em casa. E se a pessoa está a ponto de não poder sair de casa por causa de uma doença, seria ótimo pelo menos chamar um médico para poder dar uma examinada. A defensoria gostaria de fazer umas perguntas para o senhor José Dias também. Boa noite a todos. Então, senhor José Dias, é de conhecimento geral do tribunal que o senhor é um amigo muito próximo do senhor Bento. E nos relatos dele, é possível observar que o senhor repudia o relacionamento da senhora Capitolina com o senhor Bento durante a infância deles. Então, no entanto, eu queria saber qual foi a sua opinião sobre gostar da Capitu e não gostar. Quando na infância julgava e depois começou a amá-la ou tratá-la igualitariamente? Bom, no começo, quando eles eram pequenos, eu notava que eles pareciam se gostar bastante, mas eu queria mesmo que o senhor Bento seguisse a carreira no seminário, como padre, pois, como já tinha dito o Cosmo, nós somos uma família muito religiosa, mas depois de um tempo eu comecei a entender mais eles e comecei a aceitar o relacionamento deles. Senhor José Dias, isso que você falou não confere com o que nós temos, porque o senhor foi o primeiro ente familiar do Bento a apoiá-lo, pois o senhor tinha o sonho de viajar para a Europa e com isso queria levar o senhor Bento com o senhor. E o senhor foi, tanto, o mediador ali da situação para que o Bento saia do seminário. Então a informação não confere. Senhor José Dias, completando a minha pergunta, eu queria saber se naquele momento, pós o casamento, o senhor confiava em senhora Capitolina, achava que ela era uma mulher fiel ao seu marido? Eu acho que não, ela não era uma pessoa muito boa. Novamente, a informação não confere, pois nós temos relatos do senhor José Dias dizendo para o Bento o quanto ele era fã da senhora Capitolina. A mesma pessoa que chamou-a de cigana oblíqua e dissimulada chegou a compará-la com um anjo. E, como a gente sabe, após o divórcio, eles mantiveram uma relação de amizade, trocando cartas e correspondências para falar sobre a educação do senhor Ezequiel. E também
gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre isso. A minha colega vai fazer. Ao senhor Bento Santiago, retomo a mudança de opinião em relação à senhora Capitolina e questiono-lhe: pode-se dizer que seu ponto de vista seja baseado apenas em relatos do senhor José Dias, que incitava oposições à senhora Capitolina? Boa noite a todos. E não, desde quando éramos pequenos que eu gostava dela, nunca deixei que os relatos de José Dias me afetassem. Eu gostaria de perguntar para o senhor Bento Santiago como ele amava tanto essa mulher, porque quando ela estava doente, ele saiu para ir ao teatro. Pois, como dito, ela não queria consultar o médico e numa época em que estamos vivendo uma grande epidemia de febre, acredito que seja imprudente que ela não queira visitar o médico, então ela não está se sentindo tão mal assim. E quando convidei para ir comigo, ela não quis, porém quando voltei ela já estava bem melhor. Bom, como o senhor falou, era uma epidemia de febre, né? Então, se ela estava com febre, ela realmente estava muito doente. E a chegada do seu amigo, nós tenhamos que concordar que não havia meios dele saber se o senhor estaria ou não em casa. E como ele era o seu melhor amigo, provavelmente, ou talvez obviamente, ele estaria indo visitá-lo, como era de costume rotineiro dele. E chegando lá, ele apenas encontrou a sua ex-esposa, a senhora Capitolina. E os dois bateram papo, conversaram sobre as finanças, porque é um assunto que eles têm em comum. E, enfim, então, realmente o senhor não pode provar mais que houve realmente o adultério, porque o senhor não os viu em um ato explícito, são apenas indagações da sua mente. Porém, acho interessante o fato de que, quando saí, ela não quis me acompanhar, pois estava doente. Porém, quando houve a visita do meu amigo, ela estava bem melhor. Acontece que o senhor deveria ter ficado lá para fazer companhia para ela. Talvez com a companhia do senhor ela também se sentisse melhor. Às vezes, quando a gente está doente, a gente só precisa de alguém para conversar com a gente. E também não haveria meios da gente dizer que era tudo um plano de Capitu para se encontrar com o Escobar, porque, novamente, não haveria meios deles se comunicarem. Ela não iria adivinhar que o Escobar iria visitá-los, e o Escobar não poderia adivinhar que o senhor não estaria lá. Mas, em momento nenhum, citei que seria um plano para eles se encontrarem, e acredito que, para se praticar um adultério, não precisa necessariamente de um plano. A promotoria protesta, primeiramente, o argumento da defensoria dizendo que uma pessoa, quando ela está doente, ela precisa conversar. Não, ela não precisa conversar, ela precisa de um médico, o que não foi o fato que aconteceu. A senhorita Capitolina não procurou um médico, preferiu que ficasse em casa. E também é totalmente inadequado que o senhor Escobar, percebendo que o ex-marido da senhorita Capitolina não estava presente, continuando na casa, ele deveria ter ido embora, porque seria um comportamento adequado. Protesto concedido. Eu, da Defensoria, em nome da minha cliente, Maria Capitolina, tomo a palavra. A senhora Capitolina não quis ir a um médico, mas também em momentos que você está se sentindo frágil, de certa forma, quando está doente, você também precisa de um certo apoio. Até porque ela poderia, mais tarde, ter alguma complicação e decidir ir ao médico e não teria alguém para apoiar ela ali. O senhor Escobar era um amigo próximo, então era rotineira as visitas dele à casa de Bento. E ao ver uma amiga passando mal em uma situação ruim, era mais ético ficar ali do que deixar a amiga passando mal ali sem apoio algum. Até mesmo do próprio marido, que preferiu sair do que apoiar ela. Com licença. Primeiramente, independente de ela estar bem ou não, ele tinha que ter noção de que o comportamento dele era inadequado.
E segundo, sabendo que estavam em um período de febre, um período perigoso, Capitu estaria sendo, de certa forma, até tomando atitudes perigosas para com ela mesma, visto que qualquer coisa, qualquer sintoma poderia ser algo extremamente perigoso. Bento tentou ajudá-la, Bento tentou oferecer ida ao médico e ela recusou. E, acima de tudo, ele respeitou a vontade da esposa em que ela ficasse em casa. Então, acredito que eles não estejam agindo errado em não permanecer com ela. Protesto concedido. A defesa. Eu gostaria de dizer umas palavras e depois passar para minha colega. Quando a gente diz que a atitude do Escobar era inadequada de ter permanecido ali na Capitu, uma situação de vulnerabilidade, a gente simplesmente está dizendo que é impossível um homem e uma mulher ficarem na mesma sala sem terem relações românticas. E isso é quase que utópico, uma vez que os dois são, sim, amigos, apresentados pelo próprio Bento. E agora eu queria passar a minha colega. Partindo-se deste assunto, o Sr. Bento, em certo trecho de seus relatos, alega não ter boa memória e possuir a mente, abre aspas, fantasiosa, fecha aspas, imersa em cenários utópicos. A partir destes fatos, seria possível afirmar que diversas situações, como o caso extraconjugal entre a senhora Capitolina e o senhor Escobar, fosse uma mera narrativa fictícia? Se não, apresente provas concretas de que o suposto adultério ocorresse. Com licença, eu posso tomar a palavra? Passo a palavra à defensoria do réu Bento Santiago. Com isso, tendo em vista que ela está basicamente chamando o meu cliente de inventor falso ou qualquer coisa assim, posso pedir para que chamemos Capitu para que ela confirme ou não se isso ocorreu? Protesto negado. Peço que a defensoria proceda com o interrogatório de Capitu. Bom, você poderia repetir a sua pergunta? Bom, os eventos de que você estava doente e se negou a ir no teatro com ele e depois encontrou com Escobar e no momento que você já estava melhor, é verdade? Você realmente estava doente? Você não estava? Ele está inventando que você melhorou? Eu realmente estava doente, mas no momento em que Escobar foi até em casa, foi para resolver os negócios de finanças, que a gente encontrava basicamente para isso. Então, você quer dizer que depois você realmente foi se encontrar com ele. Então, ele não estava ali para te acudir em um momento de que você estava mal. Então, tudo que eles falaram sobre eles te acudirem, sobre estar com uma pessoa vulnerável, automaticamente não ocorreu, vindo do que a própria Maria Capitolina disse. Então, acredito que a tecla de que Escobar esteja tendo um comportamento inadequado volte a ser tocada. Eu gostaria de convocar a senhorita Dona Glória para fazer algumas perguntas para ela. Claro. No começo, você era contra o relacionamento de Capitolina e Bentinho, certo? Certo. Eu achava que Capitolina só queria algo com interesse ao Bentinho. E você começou a evitar contatos com o seu neto. Por quê? Protesto concedido à defesa de Capitu, para que possa indagar, Dona Glória. Novamente, os fatos ditos pela Dona Glória não batem com os relatos, uma vez que ela não era contra o relacionamento em si de Bento e Capitu, porque Capitu era quase que uma amiga íntima dela, como uma filha que ela nunca teve. E o que ela era contra em si era ao relacionamento em si, porque ela queria que o Sr. Bento se tornasse padre. Então, era esse o ponto dela. Ela não era contra a Capitu, a não ser que ela foi uma pessoa falsa com a minha cliente a vida toda. Peço que a defesa de Bento continue a inquisição de Dona Glória. Por que você parou de visitar seu neto?
porque eu comecei a perceber que ele tinha uma semelhança com Ezequiel e Escobar. Por isso eu não queria ver mais ele. Então, você meio que tinha vergonha de que o Capitu tivesse traído e que todos tivessem descoberto. É isso. Por isso você começou a se afastar de seu neto. Dizemos que sim. Certo. Obrigada. A defensoria gostaria de chamar o senhor Ezequiel para depor. Boa noite. Senhor Ezequiel, nós sabemos que existe uma própria negação do seu pai, o senhor Bento Santiago, à sua identidade. Relatos de que a sua semelhança física com o falecido senhor Escobar é verdadeira. A gente sabe também que o senhor Bento sempre quis muito ter um filho. E quando o teve, ele foi um excelente pai. Acredito que você tenha memórias de infâncias muito boas com ele, certo? Certo. Eu gostaria de saber como o senhor se sente sabendo com essa rejeição que o seu pai lhe faz. Sempre amei muito meu pai, nunca deixei de correr atrás dele. Mas a partir de um ponto, ele do nada começou a meio que me deixar de lado. Eu nunca entendi por quê. Eu sempre tentei correr atrás dele, mas eu nunca consegui que ele realmente me desse toda a atenção que ele me dava quando eu era criança. E foi isso. Eu gostaria também, senhor Ezequiel, que o senhor falasse pra gente sobre a sua mãe. Se sua mãe era uma mãe boa, como foi toda a sua criação, o que você pensa sobre essas acusações que são feitas a ela e se em algum momento a sua mãe chegou a destratar o seu pai na sua frente. Eu, sinceramente, acho que essas acusações são mentira, pois na minha vida inteira eu sempre escutei a minha mãe falar coisas boas do meu pai, como ele era um cara bondoso, um cavalheiro. Ela nunca chegou a falar nada de mal sobre ele. Sempre me apoiava a tentar chegar mais próximo dele sempre. Que a defesa de Bento interrogue também o seu Miguel, se for da sua vontade. Com licença. Ezequiel, você diz que Capitolina incitava você a se aproximar de seu pai. Você não acredita que isso talvez tenha alguma segunda intenção em manter um contato com quem ela sabe que vai negá-lo? Ela talvez não estaria tentando manter uma relação a fim de outras coisas, não somente o amor de seu pai? Como eu acredito que essa traição não seja verdadeira, eu acho que ela gostaria que eu me aproximasse a meu pai para ele perceber que isso tudo não passava de uma grande confusão que ele criou do nada. Assim, podendo juntar a família no futuro. Certo. Mas, bom, se eu te disser que tem um claro motivo para que ele se sinta incomodado com isso. Primeiro, você se lembra dessa foto sua de infância? Sim. Certo. E essa? Sim. Na verdade, não é você. É exatamente Escobar. Escobar, e você tem uma clara semelhança na infância, inegável a todos que estão aqui. Passo a palavra à defesa de Capitu, se quiser também inquirir o Ezequiel. Eu gostaria de dizer que as acusações duvidosas sobre o caráter da minha cliente, sobre ela ser interesseira, elas podem ser totalmente invalidadas quando a gente nota que a pessoa que persegue em toda a história de vida deles é o Sr. Bento, que apaixonou perdidamente na senhorita Capitu e que foi o primeiro a sentir esse sentimento. E ele tem comportamentos totalmente inadequados de possessividade ao longo de seus próprios relatos, de possessividade sobre ela, crises de ciúmes, de chegar a ameaçar pessoas. Então, esse sentimento de interesse que exista, ele seja muito mais do Sr. Bento do que da própria senhora Capitolina. Não que a senhora Capitolina não corresponda aos sentimentos do Sr. Bento, porque como o próprio Ezequiel falou, ela sempre falou muito bem dele e do cavalheiro que ele se mostrava ser. Então, a gente também sabe que a Capitu teve uma ótima criação
E a família dela sempre foi muito boa, e a partir disso, a defensoria gostaria de chamar o senhor Pádua para depor. Oi, boa noite. Senhor Pádua, essas acusações da promotoria atingem diretamente o senhor, que é o pai da senhora Capitolina, e que, portanto, constatações de dúvida do caráter dela implicam diretamente no senhor. Sobre essas acusações de interesse, o que o senhor tem a dizer? Olha, eu sou funcionário público, né? Então eu tenho um salário ali consideravelmente aceitável e eu sou uma pessoa bem honesta e a criação da minha filha sempre tentei, eu sempre quis que ela fosse honesta e eu acho que ela nunca ia se aproveitar de uma situação dessa. E o senhor, em algum momento da sua vida, já chegou a pedir algum favor para a família Santiago? Nunca. Certo, obrigada. Palavra concedida à defesa de Bento, para que possa processar. Muito obrigada. Com licença, senhor Pádua, você disse que vocês nunca solicitaram nenhum favor para a família de Bento, que você não ensinou ela assim. Mas vocês têm noção da condição de vida de vocês. Vocês não ficariam felizes em ver a filha de vocês melhor de vida, tendo acesso a mais coisas que talvez vocês não tiveram na infância? Eu ficaria feliz com a minha filha sendo bem tratada com um homem que merecesse ter ela. Ela estando feliz de qualquer maneira, eu também estaria por ela. Basicamente, você criou Maria Capitolina, Pádua, muito bem. Mas você tem noção de quão fácil para ela era mentir até para o senhor e até para sua esposa, em ocasiões como, por exemplo, quando ambos estavam brincando na infância, que chegava a assustar Bento. Por exemplo, no primeiro beijo deles, enquanto estavam com vocês, vocês se lembram de algum relato dela, de quando foi esse primeiro beijo com Bento? Ela contou a vocês ou ela omitiu, enganou, assim como Bento diz? Esse acontecimento eu nunca soube quando foi e se ocorreu. Bom, então, além de termos agora a verdade de que a palavra de Bento sobre Capitu mentir, omitir as coisas com tal facilidade, nós sabemos que Bento não está equivocado em muitas coisas que ele falou. Assim como, por exemplo, quando ele fala que Capitu estava mal e depois melhora, em que basicamente Capitu até chega a admitir que está Protesto concedido. melhor. Eu acho que quando a gente diz que a gente duvida do caráter de alguém quando essa pessoa é criança, isso é infundado, porque quando a gente é criança, a gente ainda está crescendo, e toda criança faz arte e manha. O próprio Bento, tanto que ele não era como uma alma inocente. E eu vejo a senhora Capitolina como realmente uma criança inocente. Senhora Capitolina, eu queria saber o que a senhora tem a dizer sobre quais foram os seus primeiros sentimentos em relação ao Bento, desse sentimento puro de infância que a senhora tinha. Bom, sempre foi um sentimento sincero, porém, quando criança, como a senhora mesmo falou, a gente não está amadurecendo ainda, mas eu sempre gostei da companhia dele. Certo. E uma pergunta que não foi feita ainda, se com todo esse amor que você sentia por ele, se você seria capaz de cometer uma atrocidade como traí-lo. Não, até porque se ele era o grande amor da minha vida, eu não iria trair. Muito bem. Concedida a palavra à defesa de Bento. Queria chamar Bento para interrogar, visto que, assim como Capitu afirma que nunca trairia ele, acredito eu que Bento, que em vários momentos dos seus relatos se mostra apaixonado, se mostra louco de amores pela Maria Capitolina, ele, diferente da Maria Capitolina, demonstrava muito amor, muitos sentimentos para ela. E eu queria redigir uma pergunta para ele. Ele também inventaria uma traição para uma pessoa tão querida, tão amada por ele? De modo algum, até porque isso é uma vergonha, um constrangimento para mim.
imaginar que muitas pessoas estão aqui vendo que eu fui traído, então não teria como eu inventar algo que constrangeria a minha imagem. Eu gostaria de dizer que não se trata de uma invenção e de uma suposição, e que sim, por mais que sua imagem seja prejudicada, acredito que o senhor não tinha provas o suficiente e o seu objetivo principal ao fazer isso era condenar a senhora Capitolina. E por qual motivo eu condenaria se eu a amo? Porque os seus princípios eram maiores do que esse suposto amor. Passo a palavra à defesa para que seja breve, pois já estamos chegando aos finalmente do nosso julgamento. Uma pergunta ao Sr. Bento Santiago. Em seus relatos, você deixa claro que os seus sentimentos pela minha cliente, Maria Capitolina, só ficam evidentes a partir do momento em que você ouve uma conversa do Sr. José Dias com sua mãe, Dona Glória. E enquanto nossa cliente já demonstrava esse amor, até quando você diz que iria contar esses sentimentos para ela, ela já estava demonstrando de uma forma indireta, desenhando na parede. A minha pergunta é: como o senhor diz ter um amor tão grande e nunca percebeu esse amor, precisou de informações exteriores para tirar essa conclusão? Pois desde a infância nós éramos muito amigos e para mim não significava muita coisa descrever nosso nome numa parede, até porque éramos muitos amigos. Então isso não evidenciava nada que ela me amasse do modo que eu amava ela. Passo a palavra à defesa de Bento para que seja breve, pois após a fala iremos às considerações finais. As acusações de que o meu cliente, Bento Santiago, não demonstrava sentimentos são totalmente falsas. Bento, ele poderia não expor o que sentia, mas mesmo assim ele sentia. No começo, aqui, a gente pode perceber que ele fala sobre os cabelos de Capitu. Isso mostra quão ele admirava, quão ele amava e observava ela. A promotoria pode fazer uma breve pergunta para a Capitu, para a senhorita Capitolina? Seja breve. Certo. Senhorita Capitolina? Sim. Como você mesmo disse anteriormente, você amava Bento e Bento era o amor da sua vida. Mas eu gostaria de te perguntar o que aconteceu no enterro do Sr. Escobar, sendo que você fitava o defunto com olhos de ressaca. O que anteriormente mesmo era dito que era um sinal de paixão. Isso não seria inconveniente, sendo que o corpo seria do amigo do seu marido? Ele também era meu amigo. E eu tenho sentimentos, né? Então. Mas isso seria incoerente, porque não é o mesmo olhar com que você olha para uma pessoa a qual você está apaixonado, não é o mesmo para a qual com um amigo simples. Ele era um grande amigo, então era uma grande perda. Então, declaro reaberta a sessão e peço que os advogados realizem, por meio de uma síntese, as suas considerações finais. Passo a palavra à defesa de Bento Santiago. Bom, primeiramente, a ideia de que Sancha, que fora traída por Escobar já uma vez, não foi negada e não foi questionada sobre a possibilidade ou não disso ocorrer novamente. Além disso, a gente vê que a defesa de Capitu basicamente quis insinuar algo que não ocorreu, que foi o caso de que o Escobar teria ajudado a Maria Capitolina e a própria Maria Capitolina nos disse que isso não ocorreu e que, na verdade, ele foi encontrar ela procurando fazer outra coisa. Coisa também que, para nós, havia sido ocultado e também, pelo menos, levando-nos a acreditar como ela, comprovada a palavra até pelo próprio pai dela, de que a Capitu tem essa facilidade até hoje para mentir e omitir as coisas. E, por último, também queria ressaltar da semelhança que todos aqui observaram, e não houve nenhum momento em que negaram isso, de ambas as semelhanças, vindo até mesmo do próprio filho de Capitu, em que também, além dele apoiar e até se confundir com ele mesmo, assim como Maria Capitolina e Bento fizeram no funeral, não houve nenhum questionamento sobre isso, nenhuma indagação. E
basicamente todas as ideias contra isso não sequer foram citadas. Isso sem contar que esse é o ponto principal que leva Bento a acreditar que houve a traição. Defesa declara encerrada. Suas considerações finais? Defesa de Bento. Passo a palavra à defesa de Capitu para que possa fazer as suas considerações finais. Nós continuamos com o argumento de que Capitolina é absolutamente inocente, uma vez que ela amava o seu ex-marido e jamais poderia fazer uma coisa com ela. Quanto ao adultério de Escobar contra Sancha, não temos uma prova concreta contra isso. E gostaria de pedir ao Excelentíssimo que considere as reais falas das testemunhas envolvidas e que pode sim ter havido alguma manipulação do que foi dito pelas testemunhas pela promotoria. A gente sabe que isso é um tribunal e que as pessoas que depõem no tribunal ficam muito nervosas, então pode sim haver essas considerações. Nós estamos seguros das provas que nós apresentamos e continuamos afirmando que essas todas são provas totalmente infundadas. A gente sabe que a fotografia, ela, por mais que tenha sido inventada em meados do século XVIII e XIX, ela ainda assim era muito rara para gastar isso com meras duas crianças. Então, esse também é um ponto que eu gostaria que o juiz considerasse sobre a veracidade das provas apresentadas pela promotoria. Essas são as nossas considerações finais. Passo a palavra à defesa de Bento, peço que seja breve para que possamos... Com licença, muito obrigada. E última consideração que gostaria de ter é que, como dito no funeral, havia uma fotografia de Escobar quando menor, então uma foi de fácil acesso, enquanto a outra, conforme o tempo vai passando, as coisas vão se tornando de mais fácil acesso. Além disso, o próprio Ezequiel lembra de uma dessas fotos e até chega a confundi-las por serem semelhantes. Além disso, nenhuma das testemunhas se colocou contra e disse que era manipulação, até porque isso é bem difícil de acontecer, na verdade, ainda mais difícil do que conseguirmos uma prova, uma foto nessa época, nesse período. E também queria que o senhor considerasse as provas que nós trouxemos, que foi além de só considerações, trouxemos os testemunhas, falas das testemunhas que nos mostraram divergentes do que foi defendido pela Capitu e pela defesa de Capitu, e é isso, obrigada pela palavra. Então, procedo para que o júri se apresente e manifeste o seu veredito.